Bom dia, Igreja de Deus. Eu os saúdo com a paz, o amor do nosso Senhor, nosso Deus. Nós vamos ter o tema para essa mensagem de hoje, conforme o texto lido aí, plantando para colher. Essa parábola, ela parece ser tão simples e direta que parece não precisar, de interpretação especial. E Jesus não dá, de fato, nenhuma explicação. Mas tem sido ocasião de considerável discordâncias e questionamentos. Quem é o semeador? Jesus ou seus discípulos? Quando é a colheita? E dentro do tempo, e será dentro do tempo ou no fim dos tempos? Qual o processo que é ilustrado? O crescimento espiritual do discípulo individual ou o progresso do reino como um todo? Diversos estudiosos, irmãos, reconhecem a dificuldade dessa parábola nos seus comentários. E provavelmente o maior problema, ele começa nas excessivas explicações sobre matérias que não são ênfase da história de Jesus. O foco da parábola não está no semeador, ou no campo, mas sobre o disciplinado processo pelo qual uma semente ou um grão de trigo plantada, germina e desenvolve-se até a maturidade, por um poder residente em si mesmo, dado por Deus. E há duas movimentadas estações no crescimento das plantações: o tempo de semear e o tempo de colher. E no meio dessas estações, nesses meses de espera, paciente por um processo que está além do poder humano para desabrochar suas maravilhas. Nesse meio tempo, o agricultor ele vai fazer outras tarefas. Nunca trabalhei em fazenda, nunca fiz plantações, mas eu imagino como seja. Você também deve imaginar. É um processo onde aquele que semeia vai lançar a semente, ele prepara a terra, lança a semente e aguarda. Porque o resto do processo não depende dele, depende unicamente de Deus e dessa semente, que Deus vai agir sobre ela. E no tempo certo, a semente, ela brota, ela germina. E nesse tempo, o agricultor, quem plantou a semente, ele vai fazer outras coisas, outras tarefas, aguardando esse processo que depende de Deus. É Deus que dá o crescimento, Nesse meio tempo, o agricultor vai fazer outras tarefas, se ocupando no ciclo usual de trabalhar e dormir. O comportamento desse agricultor, ele não reflete um momento de folga e despreocupação, mas sim o simples reconhecimento de que o que acontece agora é trabalho de crescimento da semente no poder de Deus. E a mesma coisa acontece
quando também, como semeadores da palavra, devemos fazer. Nós lançamos a semente, nós pregamos o evangelho, né? E esse processo do crescimento, esse processo de desabrochar essa semente no coração das pessoas, é um processo também espiritual que depende de Deus. Há tempos quando a única coisa sensata a fazer é esperar e confiar. Nós lançamos a semente e confiamos, crendo que Deus fará com que essa semente cresça, germine e dê bons frutos. O foco da parábola do semeador estava no solo, a influência do coração no que acontece à semente do evangelho plantada. E na parábola da semente crescendo, o foco se reduz ao bom solo, o bom coração e o processo pelo qual o evangelho atinge o seu propósito numa mente receptiva. A parábola parece ser contada principalmente àqueles que estão semeando a semente do reino, e é uma exortação para cada um de nós, a confiança e a paciência. Precisamos confiar em Deus e ter a paciência de que aquela pessoa que estamos amando naquele momento, com o amor de Deus, lançando a semente para que ela se converta, nós temos que ter essa confiança que essa palavra não vai voltar vazia, que essa palavra é poderosa para transformar. Essa palavra, ela penetra nos corações e faz a mudança para a qual ela é destinada. Quando os discípulos do Senhor tiverem espalhado diligentemente o evangelho pelo mundo, eles precisarão confiar no resultado do espantoso poder de transformação de Deus que se reside na mensagem. Depois você lá lê Romanos capítulo 1, versículo 16. E a ausência de resultados imediatos nunca deverá impedir de pregar entusiasticamente e continuamente a palavra de Cristo em todas as ocasiões e em todos os lugares. Aonde você tem pregado a palavra? Aonde você está lançando a semente que Deus te confiou? Temos que lançar em todos os lugares. Na parábola do semeador aqui, a gente percebe que, de fato, a semente foi lançada em vários locais, em bons solos e solos ruins. Mas quem vai definir esse solo não somos nós. Nós, os semeadores, lançamos a semente em todos os lugares, em todos os solos. Aonde você for, aonde você estiver indo, lance a semente. Não perca a oportunidade. Há trabalho para fazermos, mas a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Então a Deus seja a glória e a honra. Conforme Deus uma vez lembrou a Moisés, não importa muito quem somos, importa lembrar quem Ele é. De fato, Deus é poderoso. Deus é quem faz essa semente crescer, germinar. Nós somos os trabalhadores.
Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 14, fala sobre esse momento. E por essa razão, não faz nenhuma diferença se a semente do evangelho é plantada por um doutor em agricultura espiritual, como o Álvaro Pestana, nosso amado irmão e pastor José de Almeida, catedrático, né? Escreve muitos livros aí. Não importa, ou se é plantada por um servo recém-convertido, como nosso irmão Afonso, que não está aqui hoje, né? A semente germinará e crescerá por si mesma, independente do semeador. Como o apóstolo Paulo uma vez observou, que alguns cristãos impressionados com pregadores e suas habilidades, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, ele fala assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas isso, irmãos, não é apenas um problema daqueles que pensam muito orgulhosamente nas habilidades humanas e olham o diploma em Harvard, seja em outra faculdade expressiva, ou a eloquência daquele pregador, mas é também aquelas almas humildes que ansiosamente se atormentam pensando em ter incapacidade como semeador. E por isso, novamente, eu preciso assegurar para estes que o que acontece com a semente plantada não depende da nossa habilidade. Não depende. Ou a falta dessa habilidade, mas da própria palavra de Deus. Nós precisamos somente dizer aos outros o que Jesus disse, nos ensinou, a mensagem de amor e de salvação. E essa poderosa palavra eterna, ela ficará trabalhando no coração das pessoas, enquanto nós vamos estar dormindo, aguardando, esperando confiadamente. E em contraposição entre semear no Espírito e a boa semente da salvação, agindo conforme as orientações de Deus, e também o semear da carne, segundo a inclinação para o mal, são dois tipos de sementes bem definidas para escolhermos. Gálatas capítulo 6, no versículo 7 e 8, diz: não vos enganeis, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Esse contraste ele fica ainda mais claro se olharmos o contexto do capítulo anterior dos resultados dos desejos carnais e do fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 e 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes
a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O oposto disso é o fruto que o Espírito de Deus produz em nós, se semearmos guiados por Ele. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Deus faz com que uma semente de trigo produza trigo naturalmente. E da mesma maneira, quem semeia para o Espírito colherá bons frutos espirituais. E assim, como quem semeia na carne colherá da carnalidade o pecado e a condenação de sua alma. Irmãos e irmãs, o que precisamos entender e fazer é a vontade de Deus, semeando a mesma semente que recebemos. A mesma semente dada aos apóstolos, onde lemos lá em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E assim, como os apóstolos a receberam, também cada um de nós recebemos a semente dada por Deus para sermos semeadores. Portanto, irmãos, ide pelo mundo semeando a boa semente e saiamos pela força e o poder de Deus da zona de conforto em que o inimigo nos aprisionou. E vamos indo no nosso ide, plantando para colher almas que estão perdidas e precisam ainda ser salvas para a honra e glória do nosso Deus. E que o Senhor Deus toque em nossas vidas neste momento e nos faça instrumentos benéficos e multiplicadores de sua semente. É a mensagem que eu trago, que cada um de nós possa refletir nela.